Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma, neste dia de terça-feira, aqui na cidade de Santa Helena, este lindo planeta azul. Azul, essa que é a cor da fé. Por isso que a gente olha para o céu e fala, Deus, me ajude. Só que a gente deveria olhar para dentro de nós mesmos, pois Deus está dentro de ti. E fé, então, que por ser a cor da azul, né, por ser a cor da fé, faz com que a gente comece a pensar um pouco assim, né, no significado das cores, por exemplo, né? Verde é a cor da cura, por isso que todos os remédios são feitos das plantas, que são verdes, né? Por isso que eles têm tanto interesse, por exemplo, na Amazônia, floresta amazônica, né? Porque tem muita vegetação rara, inédita, com princípios ativos, né? Psicoativos e ativos, que são muito interessantes do ponto de vista da medicina e de todos os aspectos da criação de substâncias, né, e tudo mais. Então, verde, cor da cura. Azul, cor da fé. Branco, cor da pureza, da paz, né? Por isso que as noivas se casavam de branco, representando a pureza em aspecto físico e também consciencial, né, espiritual e tudo mais, né? Preto é cor de proteção, proteção, né? Não dá para associar assim, né? Uma cor que te mantém mais neutro ali, mais protegido, digamos assim, sem brilhar muito, né? Rosa é a cor do amor, né? Então, cor do coraçãozinho no caderno, né? Aquela história toda, cor do amor, né? Amarelo do sol, sabedoria, iluminação, rezamos para seres de luz, né? Então, amarelo é a cor da sabedoria, da iluminação. E assim você tem todas as cores, né? As cores do arco-íris, elas não têm essas cores à toa, né? A gente não enxerga a cor do arco-íris só como algo bonitinho para encantar os nossos olhos. Todas as cores têm propósitos e princípios, né? Tem porquê de estarem ali, né? E da mesma forma é a cor do perdão, que é o roxo, o lilás, o violeta, que é a energia que mais tem que ser trabalhada na humanidade nos tempos atuais, tá? Porque as pessoas elas têm costume de sentir raiva, de se odiarem e tudo mais, né? E isso é uma das frequências mais baixas que existem, raiva, ódio, essas coisas todas deixa você numa frequência que é o chão, né, o piso do negócio. E quando você começa a se perdoar, você começa a sair dessa energia da raiva, do ódio, da mágoa, dessas coisas todas, né? E começa a entrar dentro da alegria, da paz de espírito, da harmonia, da felicidade, da iluminação, né? Então percebam a diferença, né? Quando você está na raiva, na discórdia, na desunião, na divisão, na ruptura, né? E quando você começa a se perdoar, perdoar o próximo, rezar pelas pessoas, rezar para quem está mal influenciado e fazendo maldade, você começa a rezar e você começa a iluminar, afastar aquilo que é ruim, encaminhar aquilo que você está afastando para ser tratado, curado, protegido e iluminado, né? Quando eu faço os tratamentos que eu faço no consultório, por exemplo, como terapeuta, a gente não trata o mal com o mal, porque senão eu alimentaria o mal. Eu trato a influência espiritual desregulada, né, que está desequilibrada, eu trato com amorosidade no sentido de, cara, todo mundo erra na vida, entendeu? Tá tudo certo dentro do ponto de vista do que você está aprendendo, né? Mas você não tem o direito de continuar aqui, então a gente vai te encaminhar para que você seja curado, iluminado, transmutado, harmonizado, para que você atinja um equilíbrio, um discernimento, uma consciência melhor. Porque você não faz bem para o teu paciente querendo fazer mal para quem está influenciando o teu paciente. Não. Eu entraria servindo dois senhores. Eu faria mal para quem está fazendo mal e faria bem para quem está querendo bem. Não. Eu não sirvo a dois senhores. Eu sirvo unicamente a Deus, ao divino, ao bem maior e mais elevado. Quando você entende essa essência que muda tudo, simples, de que você deve amar ao próximo, a ti mesmo, ao teu inimigo, que não é meu inimigo. Se ele é meu inimigo, é inimigo porque ele decidiu. Eu não tenho inimigos, tá?
Então, do meu ponto de vista, eu sempre desejo o melhor para quem quer que seja. Podem ter feito a pior coisa comigo, eu desejo o bem para essa pessoa, entendeu? Porque não me é válido sentir coisas desarmônicas que me fazem mal e fazem mal para a pessoa, sendo que a pessoa é um reflexo de mim mesmo, sabe? Todo mundo está espelhando uns aos outros. Então, se eu faço bem para o outro, eu consigo perdoar o outro, que é o meu inimigo, que é o mais difícil, todo o resto se torna muito fácil, né? E este programa é um oferecimento da Movel Móveis. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário que move montanhas em prol da realização dos teus sonhos, mãos que dão forma ao acabamento, né? Tá certo? Deixe o seu comentário aí dizendo se esse programa tem feito diferença na sua vida, tá? Eu gostaria de falar também e receber de uma forma bem amorosa aqui o apoio, o patrocínio, né, da Lilian, ali do restaurante na rodoviária, que tá lindíssima a rodoviária. Parabéns ali à prefeitura e tudo, né? Fez um trabalho muito bonito. E tem esse serviço hoje que facilita, né? Quem de nós que viaja e não gosta de chegar na rodoviária e comer aquele pãozinho de queijo delicioso, como no caso ali da Lilian, tem um pão de queijo delicioso, né? Um pastelzinho frito na hora, uma comida caseira de meio-dia ali, a partir das 11, 11h15, por ali o almoço tá ali pronto, disponível, tá? Comida caseira, arrozinho, feijãozinho, uma carninha, cada dia é um cardápio diferente, você pode chegar, pode almoçar lá no local, e também tem as marmitas, né, que você pode levar, pequena, média, grande e tudo mais, junto do Vantuir ali, que tem também as passagens que ele vende para todos os lugares aí do Brasil, né, fazendo as conexões aqui da cidade de Santa Helena, vai até Toledo, de Toledo já tem a passagem comprada para o destino que você quer, né, então isso fica fácil, e é bom, especialmente para senhores e senhoras, né, que às vezes tem uma certa dificuldade em agendar os horários e organizar essa linha, né? Ali o Vantuir ele faz tudo isso ali para você e facilita o teu meio de campo, tá? Esse programa, então, agradece, né, esse apoio, esse patrocínio dessa nova integrante, dessa nave de luz, né, que aqui vos fala, nesse programa que é de elevação consciencial e iluminação. Bem como agradeço também a presença, a participação da Holt Life, da AgroShield, né, que protegem o seu veículo e mantém a sua segurança, né, no sentido de um veículo bem otimizado, bem corrigido ali, consertado, né, o que quer que vocês precisem ali. A Holt Life tem o seguro e tem a mecânica de altíssima qualidade. E a AgroShield protegendo a sua safra, a sua colheita, você que tem terras e cultiva, né? Dá uma espiadinha ali, veja com os meninos, as meninas ali da AgroShield, o que eles têm para te oferecer, tá? Que garanto que vai fazer a diferença. Vai fazer uma contraproposta, algo que possa somar dentro do teu cultivo, da tua criação. A forma que você que está aqui hoje assistindo esse programa tem para patrocinar o nosso programa é curtindo, deixando o seu like, tá? Esse programa é feito para vocês, mas ele é feito por vocês também, tá? Então deixa seu like, compartilha, né? Comenta se esse programa tem feito diferença na tua vida, se alguma coisa mudou na tua mente, no teu coração nesses dias que você está aqui com a gente, né? Isso é muito importante. Muito bem. Então agora vamos ao conteúdo de fato, que foi o que foi colocado aqui para vocês, né? No título, por mim, que é o seguinte, ó. Você tem produzido suas pérolas? O que desabafar ou não, né? Ouvintes e guardiões, né? Sabe a diferença de ouvintes e guardiões? Então, o que acontece? As pérolas, né? Normalmente a gente ouve aquela historinha assim, não jogue pérolas aos porcos, né? O ser humano ele tem uma coisa muito de querer partilhar, falar, né, e tal, e poucos são aqueles que silenciam, né? E silenciar é uma mestria, é uma maestria, né? Você tem uma boca e dois ouvidos. Então, às vezes a gente quer falar pela ânsia de autovalidação, né? Você quer ser validado pelos outros, né? A gente deveria falar com a autorização do espírito, ou quando a gente sentisse que realmente fosse necessário, sabe? Porque muitas vezes a gente fala, e aí entra aquela frasezinha de joga pérolas aos porcos, né?
E aí, isso é meio desagradável de se falar, é uma frase meio desagradável, porque parece ofensiva, né? Só que a ideia disso daí é o seguinte, você sabe como é que produz uma pérola? Uma pérola, ela é produzida por um incômodo, tá? Por uma coisa desagradável, uma coisa que te incomoda, né? Então, é uma conchinha, a conchinha tá ali, entra um bichinho, um cisco, uma pedrinha, algo que está incomodando aquela concha dentro da conchinha ali. E a conchinha, dentro dela, tem aquela, tipo ostra, né? Tem aquela geleinha, aquela carninha da ostra, que ela sente aquilo incomodando ela e ela vai com calma, com tranquilidade, envolvendo aquela pedrinha, aquela bichinha, aquela situaçãozinha ali, com uma camada perolada aos pouquinhos. E ela vai produzindo. E daí deixa essa pedrinha, essa coisinha que estava cutucando ela numa partezinha, ela vai envolvendo com aquela pérola bem redondinha, bem certinha, bem bonitinha, e aquilo deixa de incomodar e cria-se então uma joia preciosa, tá? Essa joia preciosa é a pérola e do nosso ponto de vista é o conhecimento, sabe? Que você lapidou, que você burilou, que você desenvolveu. É uma sabedoria, é uma superação que você passou na vida para superar um incômodo, um problema, uma situação complicada e que você aos poucos foi envolvendo aquilo com entendimento, com sabedoria, com conhecimento, sabe? Percepção, sabe? Você foi melhorando aquela situação dentro de você, até que ela se tornou uma joia, até que ela se tornou algo bonito, que foi fruto de um incômodo inicial, que você foi aprendendo com aquilo, lidando com aquilo, melhorando você mesmo, né? E aí então nasceu uma pérola. E aí você pega essa pérola que demorou tempo para você garimpar, para você produzir, criar dentro de você, e dar para os outros que às vezes não tiveram o incômodo, a necessidade de superar determinadas situações, aprender com alguns comportamentos teus, né? Você mesmo, você se comportou de maneira desarmônica, daí você foi aprendendo, foi burilando, foi melhorando, até que você aprendeu a se equilibrar, atingir eixo, não se incomodar com determinadas situações e coisas que fizeram brotar essa pérola dentro de você. Ou seja, você fundiu aquilo, você formou aquilo dentro do teu ser, né? E de repente você pega isso que foi tão difícil de ser produzido e dá para o próximo. E ótimo, tá tudo certo. Só que às vezes o próximo ele não vai valorizar aquilo, ele vai às vezes até desdenhar, ele não vai compreender, por exemplo, a importância de perdoar. Oxe, essa é uma pérola que a maior parte das pessoas espizinha. A maior parte das pessoas não está ainda pronta, preparada para perdoar. É uma pérola que você joga, a pessoa pisa em cima e fala, eu não vou perdoar, bem capaz que eu vou perdoar, e pisa em cima dessa pérola do perdão. Só que é por isso que nasceu essa frase, né, não jogar pérola aos porcos, e ao mesmo tempo, todos nós passamos por processos, né? A gente tem o nosso tempo de lagarta, tem o nosso tempo de casulo, e tem o nosso tempo de borboleta, né? Então, a gente passa a maior parte do tempo, o ciclo da borboleta, lagarta, casulo e borboleta é assim, 1 ano de lagarta, 1 ano de casulo, 1 semana de borboleta. Então, o que acontece? Às vezes a gente joga uma pérola de um conhecimento que você levou tanto tempo para adquirir, que foi sacralizado, sabe? Que é sagrado para você, e você passa para o outro pensando que você vai entregar algo realmente que, nossa, a pessoa vai adorar ouvir aquilo, saber daquilo, e ela desdenha, tira sarro, chacota, né? Então, você pega algo que foi tão difícil de ser trabalhado, conquistado por luta, labuta, labor, trabalho, né? Que daí você dá para a pessoa ali e a pessoa desdenha, diminui e tal, e tal, e tal. E aí você fala, caramba, cara, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, sabe? Mas tudo acontece na hora certa. Então, ao falar algo, fale algo que você sinta que está sendo requisitado pelo teu espírito, no sentido maior da força, tá? Então,
a lagarta, ela passa, nós, o ser humano, a lagarta, quem quer que seja, a gente passa um ano lagarteando, ou seja, a gente vai comendo coisinhas ali, crescendo nossa mente, nosso coração, nosso corpo, nosso espírito, dentro de uma certa limitação, ou seja, a gente não pode voar, né? Ainda. Mas a gente está ali fazendo aquele básico, aquele chão, aquela raiz, né? Aquele conhecimento que você vai transformar dificuldade em pérola, em sabedoria, em discernimento, né? Então você está ali lagarteando, você está ali devagarzinho, você está ali numa boa, passa uma borboleta ali, você não vai se ligar na borboleta. Ou seja, ela está ali com pérolas, com riquezas, com sabedorias, com coisas, né? Os seres de luz, os anjos, os seres mais elevados, essas coisas todas. Eles vão passar ali, você não vai ter percepção, porque tua cabeça está aqui, ó, focadinha nesse processo aqui. E está tudo bem, está tudo certo. Cada tempo é o seu próprio tempo, né? Cada qual com o seu próprio processo evolutivo. Porque a gente não tem que se comparar com o outro, com o processo evolutivo do outro, né? Eu tenho esse tipo de conhecimento, mas me carece um conhecimento, por exemplo, dentro de uma outra área, qualquer que seja ela, né? E para mim, quando eu olhar uma pessoa que tem conhecimento sobre uma outra área que eu não tenho, eu vou ficar olhando para ver o que eu posso aprender, o que aquilo me ensina, né? O que eu tiro de lição, de aprendizado, de exemplo do mestre, que sabe mais do que eu, né? Mas eu não vou me comparar, porque não tem comparação. Não é uma área que eu me especializei ou que eu foquei a minha atenção. Então a lagarta está ali lagarteando, passa a borboleta para lá e para cá, para ela está tudo diferente, ela está ali no processo próprio dela ali de lagarta. Depois que ela absorveu bastante conhecimento, alimento do espírito, da mente, do coração e tal, ela fala, nossa, agora eu tô legal. Ali, no caso, ela está só se alimentando, mas ela também está absorvendo experiência, né? Agora eu tô legal, agora eu vou refletir sobre tudo isso que eu aprendi. Todo esse conhecimento que eu fui me alimentando, essa experiência, essas dores, essas dificuldades, essas questões todas. E vou me colocar em casulo. Só que tem uma boa parte das pessoas que, e isso é natural, que tem o costume de desabafar com os outros. Só que tem duas pessoas, tem o ouvinte e tem o guardião. O ouvinte é aquele que vai ouvir as tuas mazelas, as tuas dificuldades, as tuas situações, e ela vai sentir curiosidade para saber cada vez mais, como uma fome mas ela não vai ter a sabedoria, a iluminação, o discernimento, às vezes, para te orientar, e muitas das vezes isso vai virar uma fofoca física e espiritual. Esse é o ouvinte. Ele vai ouvir, ele vai passar para frente tuas mazelas, tuas dificuldades, vai rir da tua cara por trás, né? E não vai estar disposto a te ajudar. Ele vai estar disposto a apontar o dedo e falar, ó, tá vendo? Ele fez bobagem ali, ela fez bobagem ali, ó. Não, mas isso aconteceu com ela porque ela fez aquilo, entendeu? Esse é o ouvinte que vai te vampirizar, ele vai sugar a tua energia, ou seja, ele quer te ouvir para sugar a tua energia, tua angústia, tua ansiedade, essas coisas todas, e não vai te ajudar, ainda vai botar você para baixo e vai botar você na boca do povo. Por isso você tem que ter cuidado com quem que você desabafa, tá? E tem o guardião, como é o papel do que eu faço no meu consultório, e eu escuto histórias de todos os tipos, e eu auxilio, o nome do meu espaço é Espaço Terapêutico Conhecimento Transforma. Então eu escuto as histórias das pessoas que estão passando por determinadas situações e eu procuro ensinar algo que vai ajudar a própria pessoa a lidar com as situações, superar as situações e dar a volta por cima. Porque eu não quero só pescar por você, pescar tua mágoa, tua culpa, teu remorso, tua angústia, essas coisas todas e limpar. Eu vou fazer isso também. É o que a gente faz no consultório junto dos anjos, das hierarquias da luz, do bem maior e mais elevado, né? Única e exclusivamente, bem maior e mais elevado. Mas eu vou te ensinar também a pescar. Então esse é o papel e a diferença do guardião, que guarda o teu segredo, que eleva a tua consciência e te ajuda a lidar com as tuas situações, tá? Outra coisa que é muito interessante é o seguinte, você tá ali no teu processo, na tua jornada, né? E aí você tá lagarteando, e aí você fala, legal, eu fiquei 1 ano pastando, né? Comendo coisas, aprendendo, passando dificuldades,
Ou seja, o meu couro tá grosso, eu levei chicotada, caí, me cortei, me feri, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, tudo mais. E aí, de repente, eu falo, cara, agora eu acho que eu me alimentei de muitas situações, eu vou refletir. E aí você se resguarda dentro de um processo de transformação, de transmutação, de mutação da tua mente, mudança da tua mente, do teu coração, que é o casulo da lagarta, para ela se transformar numa borboleta. Quando você entra no seu próprio casulo, que é exemplo de Jesus Cristo, ia para o deserto. Buda ia para debaixo da figueira. Maomé subia a montanha. E nós o que fazemos? Normalmente nós vamos para casa, né? Então a tua casa tem que ser o seu local sagrado de refazimento, bem como a própria natureza, que é o ideal, na verdade, né? Vai para uma praia, como aqui em Santa Helena a gente tem, vai para uma grama, uma natureza, uma florestinha, um campo, né? Vai para um localzinho ali que você possa ficar você com você mesmo, porque daí o teu processo de desabafo, ele não se estabelece só no desabafo para com o próximo, que às vezes é um ouvinte mal intencionado. Ele se estabelece com um guardião supremo, que é Deus, que é o divino, que são os teus anjos, teus mentores, como você queira chamar, tá? E aí você passa a estabelecer uma ponte, um vínculo, um link, uma conexão divina superior, que fazem com que você tenha a resposta daquilo que são as tuas angústias, as tuas dúvidas, as tuas carências, direto no teu íntimo, direto no teu coração, nos teus sonhos, né? Em algumas palavras, passagens bíblicas ou de livros que você abre, vem uma frase que fala, nossa, tá aí a resposta daquilo que eu estava perguntando, né? Então começa a fazer esse teu processo de casulo, de refazimento, ou seja, análise das coisas todas que você passou, né? O que você aprendeu com isso e tal. E quando você precisar desabafar alguma coisa, faz uma conversa íntima com o divino, com o celestial, com o supremo, né? Você vai ter um feedback, um respaldo muito maior, muito melhor, tá? Procure informações, o que eu faço quando eu estou assim? Você vai ter uma resposta também ali no Google, hoje com inteligências artificiais também tem muita resposta que está muito bacana, né, de se ouvir. Você passou um ano lagarteando, você passou um ano de casulo, né, maturando os teus processos evolutivos, e de repente, após toda essa lapidação e essa criação de pérolas e riquezas e sabedorias do conhecimento e tal, aí você se transforma numa borboleta, num anjo, num ser de luz, né? E aí você começa a ver o mundo de um ponto de vista que você não estava acostumado. A gente estava acostumado aqui, depois aqui e depois aqui. A tua visão expande, o teu conhecimento, a tua sabedoria, teu discernimento, você deixa de julgar, você passa a amar, você deixa de condenar, você passa a perdoar, você deixa de querer o mal, você passa a querer o bem, entendeu? Esse é o ponto de vista angelical, esse é o anjo da terra, que é o nome do meu livro, Anjos da Terra, está à disposição aí também no conteúdo todo dia, no link. Tem na descrição do conteúdo, e esse é o propósito do ser humano, vá e se torne o mais belo e o mais sábio. Esse é o teu objetivo. Aos poucos você vai se tornando cada vez mais belo e cada vez mais sábio, de dentro para fora e de fora para dentro. Tua alma é imortal, e esse corpo sagrado, por mais sagrado que seja, ele é uma roupa que você veste com a sua alma. E a técnica, então, de iluminação é você passar a resguardar um pouco mais o teu próprio ser, falar algo não pela ânsia de ser validado pelos outros, mas pela missão, pela validação do espírito, pela autorização do seu ser espiritual, sabe? Não vai ladrando ali, ladeando, né, as coisas. Fale as coisas como quem entende a importância do silêncio, porque a presença da luz, ela pode estar assim, ó, e ela é a luz, entendeu? Então, fica essa sabedoria, essa maturidade aí para todos nós, né?
Agradeço a sua presença aqui hoje. Um abraço, um beijo a todos que estão acompanhando o nosso processo, nosso projeto aqui no Amanhecer da Alma. E contem comigo como terapeuta, se vocês quiserem, tem o meu livro à disposição. E semana que vem eu vou lançar o meu livro de poesias aí para vocês, que é muito bacana. Algumas dessas poesias eu recitei aqui, mas tem muitas poesias com mensagens muito bacanas aí, tá bom? Um grande abraço, grande beijo, tamo junto, gratidão. Yeah!